Olá, meus irmãos, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. E que a paz do nosso Senhor esteja sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, te trazendo muita paz, muita alegria, saúde. É o que eu desejo a todos vocês. Desde já quero aqui agradecer a todos que estão inscritos no canal, que estão aí deixando seus comentários. Que Deus venha abençoar poderosamente a vida de cada um. Sabemos que estamos nos aproximando aí do fim do ano, né? E que Deus venha abençoá-los poderosamente, dando aí a vocês sabedoria, discernimento, para que vocês continuem na presença do Senhor Jesus, para que Deus venha aí proporcionar bênçãos, maravilhas sobre a casa de vocês, que Deus venha trazer salvação à casa de vocês, para que Deus venha aí dar um ano novo aí cheio de paz, cheio de promessas, cheio de bênçãos, né? E a bênção maior que Deus tem para nós é a nossa salvação, é a nossa vida eterna. Então que Deus venha proporcionar tudo isso para vocês. Que Deus venha guardá-los, todos vocês, debaixo de suas mãos poderosas. Sabemos que o inimigo está aí ao nosso derredor, nos buscando a quem possa destruir, e que nós venhamos fugir das armadilhas do inimigo, e que Deus venha nos revertir do seu poder, da sua autoridade, que ele venha estar com as suas mãos potentes sobre nós, sobre a nossa família, sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, guardando e protegendo, porque a segurança maior é só em Deus. E nós sabemos que a nossa segurança, a nossa confiança tem que estar depositada em Deus, para que tudo isso que nós precisamos, Deus venha nos dar, para que tudo que nós precisamos, Deus venha suprir as nossas necessidades. Então, aqui mais uma vez o seu irmão Adailton, trazendo uma palavra de Deus para o seu coração, a qual a palavra de hoje vai se encontrar lá em Provérbios, no capítulo 18 e o verso 10, que vai dizer assim: o nome do Senhor é uma torre forte. Os justos correm para ele e estão seguros. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vemos aqui a qual a palavra do Senhor, né, vai dizer, que ele diz assim: o nome do Senhor é uma torre forte. O nome do Senhor é a torre forte. Os justos correm para ele e estão seguros. Aqui, o rei Salomão usa uma figura de linguagem sobre a torre. Sabemos que naquele tempos antigos, a torre altas demonstrava segurança, demonstrava algo que era impenetrável, né? Ali naquele tempo. Hoje, para nós, a nossa segurança, a nossa torre forte está em Deus, está no nosso Senhor Jesus, porque Ele é a nossa torre segura, Ele é a nossa rocha inabelável, aonde qual nós devemos depositar a nossa confiança, a nossa segurança. Nós sabemos que nós precisamos, a nossa necessidade maior, nossa, a qual nos mundos de hoje que nós vivemos, é a segurança. E nós vemos qual grande é a fragilidade da segurança. Mas há uma segurança a qual supera o nosso entendimento, que é a segurança em Cristo Jesus, a qual essa segurança não há nada que possa ultrapassar. Não há nada, não há uma blindagem maior a qual se não seja a de Jesus Cristo, o nosso Senhor, que quando Ele está com as suas mãos potentes nos guardando, não há nada, não há nenhum tipo de empecilho ou de flechas do inimigo que há de nos atingir. Porque as mãos do Senhor estão sobre nós, sobre a tua casa, sobre a tua família, está te guardando. Por isso, deposite a sua confiança, deposite a sua segurança em Jesus. Por mais que em algum momento da nossa vida as dificuldades venham, mas Deus, o nosso Senhor, está lá, está guardando,
E quando tudo isso vem, as tempestades vêm, o vento vem, e quando nós passamos por isso e olhamos para trás, vemos que passamos por essas dificuldades e estamos vivos, contando história, contando testemunho, nós vemos o quanto o Senhor nos guardou. Tem uma história a qual fala de um soldado e um sargento que eles vão em uma viagem e o soldado dirigindo para esse sargento, eles adentram o seu carro e começam a sua viagem destino a outra cidade. E no meio do caminho eles encontram uma tempestade. Eles veem a tempestade se formando e o soldado olha para o sargento e diz assim: Sargento, não é melhor parar? Sargento, não é melhor nós voltarmos para trás e irmos outro dia? O sargento olha para o soldado e diz: Soldado, continue. Soldado, continue. E o soldado continua a sua jornada, a ida a outra cidade. E ali no meio do caminho, a tempestade começa a cair. E a chuva muito forte. E o soldado novamente pergunta: Sargento, não é melhor nós pararmos e esperar a tempestade passar? E o sargento novamente olha para o soldado e diz: Soldado, continue, prossiga. E assim o soldado continua. Continua a viagem, o vento começa a apertar e a chuva começa cada vez mais forte, a qual ele não consegue nem ver ali um pouco à sua frente. Ele diz: Sargento, é melhor nós pararmos. Aqui nós estamos colocando a nossa vida em perigo. E o sargento firmemente diz: Soldado, continue. Soldado, continue. E o soldado assim obedece e ele continua. E ao longo do percurso, eles passam pela tempestade e a tempestade fica para trás. E ali o sargento olha para o soldado e diz: Soldado, agora parem o carro. E ele diz: Sargento, mas agora que nós passamos pela tempestade, já estamos aqui no caminho, no tempo está limpo e seguro, agora o senhor quer que pare? E ele olha para o soldado: Soldado, pare. E o soldado para. E agora desça do carro. E aí o sargento traz um ensinamento para o soldado, a qual os dois descem do carro e olham para trás, e ele pergunta: Soldado, você está olhando para lá? A qual por onde nós passamos? Você está vendo a tempestade a qual que ficou para trás? Ele diz: Sim, sargento. Então veja que lá, aqueles que pararam no meio do caminho, no meio da tempestade, eles continuam ainda na tempestade. Então, quando nós paramos no meio do caminho, no meio da dificuldade, nós permanecemos no problema, nós permanecemos na dificuldade. Foi esse ensinamento a qual o sargento trouxe para aquele soldado, a qual quando nós estamos na dificuldade, temos que depositar a nossa confiança em Deus, quando a nossa segurança pode estar ali, sendo ali em algum momento, querendo ser abalada, nós temos que permanecer com a confiança em Cristo Jesus, para que nós continuamos a prosseguir no caminho, continuar o mesmo caminho, para que a dificuldade fique para trás. E olharmos e contar a história. A dificuldade ficou para trás. Agora tem um caminho limpo, claro, a qual Cristo está nos conduzindo. Porque nós depositamos a nossa confiança em Deus, nós depositamos a nossa segurança em Jesus. Então é isso que eu digo para vocês, depositem a sua confiança em Jesus. Você que está passando por uma dificuldade, qualquer que seja a sua dificuldade, deposite a sua dificuldade em Jesus, familiar, espiritual, financeira, no casamento. Deposite a sua confiança, deposite o seu problema em Deus e persista. Pode demorar, mas Deus está trabalhando. Se você depositar verdadeiramente a sua confiança em Deus e deixar o problema, não olhar para o problema, não dar ali uma proporção para aquele problema venha lhe dominar, venha lhe tragar, lhe trazer para dentro daquele problema, se você continuar o seu caminho, a sua trajetória, aquele problema vai ficar para trás. E aí você vai contar a história daquele problema, a qual Cristo lhe deu a vitória. Cristo lhe deu a solução do problema. Então, por isso que nós devemos depositar a nossa confiança em Jesus. Não importa qual seja a dificuldade, o nosso Senhor Jesus é a nossa torre inabalável. Hoje, ontem, agora, em todo tempo.
Jesus é a nossa torre inabalável, a qual ele nos liga ao nosso Deus, a qual ele traz de volta o nosso relacionamento, a nossa intimidade com Deus. Então você, meu amigo, que ainda não entregou a sua vida para Jesus, entregue o seu caminho, entregue o seu problema, deixe Jesus entrar na sua vida e transformar tudo aquilo que é de dificuldade, transformar em algo bom. Deixe Jesus te seguir, te direcionar a um caminho bom, claro, a qual, quando ele te conduz, ele te tira do problema e te coloca num lugar de paz, a qual ele diz que excede todo o entendimento, porque é uma paz vinda do alto, é uma paz vinda do nosso Pai, é uma paz a qual só nós se encontramos só em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então é essa paz que eu quero trazer para vocês, que eu quero que vocês depositem essa paz, essa confiança em Cristo Jesus. É essa salvação, é essa palavra de evangelho, do verdadeiro evangelho que eu trago para vocês. Eu trago uma palavra de salvação, de bênção, de transformação para vocês. A qual essa palavra lá no Salmo 46 vai dizer a mesma coisa, que diz assim: Deus é a nossa refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Ele é o nosso auxílio nas diversidades, na dificuldade, não importa qual seja. Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Deus é a nossa torre inabalável. Então é isso que eu tenho para trazer para vocês nesse dia. Deposite a sua confiança, entregue a sua vida para Jesus, não importa qual seja a sua dificuldade, o nosso Deus está aí de pronto para te ajudar. Ali, quando Jesus estava, no barco, quando os discípulos de Jesus estavam no barco, a qual Jesus disse: vão e eu vou logo após. Quando a tempestade ali, Jesus aparece no meio do mar. Quando Pedro olha e diz: eu quero fazer isso, eu quero caminhar sobre o mar. Então Pedro deixa de olhar para a dificuldade e olha para Cristo e ele começa a caminhar. Ele diz: eu quero caminhar assim como o Senhor. Ele depositou a confiança em Jesus e começa a caminhada. Mas aí ele olha para o problema. Ele deixa de confiar em Jesus. E aí ele começa a afundar. Mas quando ele olha para Cristo, diz: Senhor, me ajuda. O nosso Senhor Jesus está de pronto e estende a mão. E levanta novamente Pedro e coloca ele no barco. Então a nossa fé não pode ser pouca. A nossa fé tem que ser muita, ser depositada em Cristo Jesus, para que nós venhamos passar pela adversidade, e para que Ele venha proporcionar bênçãos, salvação, transformação na nossa vida, na nossa família, na nossa casa. É isso que eu tenho para trazer para vocês, e eu quero orar por vocês nesse dia. Querido Deus e eterno Pai, Senhor da glória, Senhor Pai, nós te agradecemos por mais esse dia que o Senhor nos proporcionou, Pai, um contemplar do dia, abrir os nossos olhos, um respirar, um trabalhar, meu Pai. Senhor da glória, que a nossa confiança venha estar depositada em Ti, Pai. Que o Senhor, meu Pai, venha ser sempre a nossa torre inabalável. Não importa qual sejam as nossas dificuldades, que nós venhamos, Pai, correr para Ti, Pai. Senhor, Pai, abençoa os Teus filhos, Pai. Que o Senhor venha implantar nos seus corações, Pai. Que o Senhor é a rocha inabalável. O Senhor é a torre que não se abala. Que o Senhor, meu Pai, é a proteção do alto, meu Pai. Que eles venham depositar em Ti toda a confiança. Que eles venham depositar em Ti, meu Pai, tudo aquilo que eles precisam. Que eles venham buscar em Ti, meu Pai. Que o Senhor, meu Pai, venha proporcionar na vida deles transformação, que o Senhor venha trazer salvação, que o Senhor venha trazer segurança, meu Pai, em sua casa. Abençoa as suas famílias, a sua parentela, meu Pai. Abençoa a sua casa, os seus filhos, meu Pai. Que o Senhor, meu Pai, venha proporcionar uma semana abençoada, cheio de paz, cheio de alegria, cheio de saúde, meu Pai. Senhor, meu Pai, está se aproximando aí mais um fim do ano, mais uma virada de ano, meu Pai. Que o Senhor venha abençoar todos eles, meu Pai, nas tuas potentes mãos poderosas. Abençoa, meu Pai, que o Senhor venha trazer chuva de bênção, mas que o Senhor diz, meu Pai, que nós devemos buscar primeiramente o reino do céu e a sua justiça, meu Pai, e as demais coisas serão acrescentadas. Que eles venham buscar, meu Pai, as coisas do alto,
que eles venham buscar em Ti, meu Pai, o Senhor Jesus, que eles venham tornar, meu Pai, o Senhor prioridade nas suas vidas, meu Pai, para que as demais coisas venham ser acrescentado em suas vidas, meu Pai. Por isso é isso que nós te pedimos, Pai, em Teu nome, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré, e nós dizemos amém, e você diz amém. Deus abençoe a todos e até a próxima.